Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com muita alegria no coração. Conseguimos, com a ajuda dos irmãos, de toda a congregação, providenciar os equipamentos, toda a tecnologia, todo o conhecimento, para a gente poder iniciar nosso canal no YouTube. E vamos começar com algo que não poderia ser diferente, tá? É justamente a razão de nós começarmos a utilizar esse meio tecnológico que é o coronavírus, a pandemia do Covid-19. Tem gerado muita ansiedade, muito medo, e nós queríamos falar sobre isso nessa noite, A gente não vive bem com medo, a gente sofre com medo, a gente fica ansioso com medo. O medo maltrata, o medo tira o sono, o medo nos faz esquecer até de nossos sonhos. O medo é um peso com o qual, é um fardo com o qual nós não devemos caminhar. A Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que tinham medo da morte. E esse medo tem assolado a Igreja de Cristo. E em alguns casos, tem conduzido a Igreja de Cristo a agir com imprudência. Então eu gostaria de ler, Você acompanha a minha leitura, o Salmo 91, que é um dos salmos bíblicos que nos ajuda a combater o medo, que nos ajuda a desenvolver a nossa fé em nosso Deus. Ele nos ensina a colocar toda a ansiedade nas mãos do Senhor. O Salmo 91, do versículo 1 ao 13, nos ensina assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é broquel e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia, meus irmãos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos pecadores, dos ímpios. Pois disseste: ó Senhor, é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aleluia, meus irmãos. O Salmo 91 nos ensina que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O versículo 9 diz que nós fizemos do Senhor, do Altíssimo, a nossa morada. Então, para que a gente possa caminhar nos próximos meses, é necessário realmente isso, que a gente faça de Deus a nossa morada, ou seja, que a gente viva nele, que a gente mergulhe totalmente no Senhor nosso Deus, em Jesus Cristo. E o Salmo nos ensina que assim os anjos vão nos guardar, vão nos sustentar, Deus vai nos proteger e os anjos nos servirão, como diz aqui. Porém, meus irmãos, eu queria falar de algo muito sério que está acontecendo, infelizmente, na igreja cristã, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente sabe, a Bíblia nos ensina lá em Marcos 16, 18, reforçando, isso, o ensinamento de Jesus, reforçando o que o Salmo 91 diz, Jesus fala: olha, vocês pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum.
Mas deixa eu dizer para ti, meu irmão, minha irmã, o que é que está acontecendo? O mundo está sendo assolado, milhares de pessoas mortas em pouco tempo, muitas pessoas doentes nos hospitais em pouco tempo. A gente tem aí o caso de um médico, de um pastor, né, nos Estados Unidos, que há algumas semanas ele apareceu na mídia, criticando que era um exagero, uma histeria, e ele continuou pregando, ele continuou abrindo a sua igreja, ele continuou indo para as ruas, para as casas, e há poucos dias esse homem faleceu, né? Isso me faz lembrar também de um homem chamado Mac Randall, de uma igreja. Tem também o James Coates, né? Que foi um pouquinho depois, em 2014, ambos nos Estados Unidos. Eles tinham o hábito de pegar em serpentes, por conta de Marcos 16, 18. Eles pegavam em serpentes durante as pregações, né? Dizendo, não, a serpente pode até me morder, mas se me morder, eu não morrerei, mal nenhum me sucederá, porque a palavra diz isso. E se a palavra diz, a promessa se cumprirá. Então, aconteceu o quê? Que esses dois homens morreram, e não foram só dois, não. A gente tem um caso aí em relação ao que a gente está vivenciando hoje, né? Esse pastor Landon, de 66 anos, lá nos Estados Unidos, morreu. Aqui no Brasil, morreu essa semana, se eu não me engano, no Espírito Santo. A primeira vítima no Espírito Santo foi um diácono de uma igreja conhecido como um homem de Deus, um homem de oração, que eles chamam de joelho de camelo, né? Que cria calo nos joelhos de orar, de adorar o Senhor de joelhos. E esse homem faleceu. E da mesma igreja, mais 6 irmãos estão hospitalizados. Dentre os 6 tem diaconisa, tem uma pastora. Então, a gente está vendo o que é que está acontecendo, meus irmãos. Muitos estão se baseando nessas promessas, Salmo 91, né? Marcos 16, 18. Nós estamos protegidos. Eu estava pregando há poucos dias, no domingo que antecedeu o decreto governamental na nossa cidade, aqui em Fortaleza, no Ceará, determinando que as igrejas parassem de funcionar, fechassem suas portas. E eu já vinha advertindo a comunidade, né? A terem cuidado, a usar álcool em gel, a usar máscaras. E um irmão passou e parou em frente à igreja, tem as portas abertas lá, e disse, depois o obreiro da igreja participou comigo, que ele disse, olha, isso não é para mim, isso não acontece comigo, isso não vai acontecer comigo. E é um engano, meu irmão. Eu queria ir buscar na palavra, porque a palavra tem a promessa da proteção de Deus, né? Salmo 91, Marcos 16, 18. Mas é na própria palavra que a gente vai buscar solução para esse aparente conflito. Eu queria lembrar de Lucas capítulo 4. Lá em Lucas capítulo 4 fala das tentações de Cristo, né? Jesus, Lucas 4, versículos 1 e 2 vai dizer assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Essa é uma passagem bíblica que está relatada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 contam a mesma história, com um pouco mais de detalhe em Mateus e Lucas. Marcos fala muito resumidamente, mas todos eles dizem que Jesus jejuou e foi tentado pelo diabo, né? E aí houve uma sequência de fatos. Jesus foi batizado por João Batista, foi para o deserto, jejuou e lá, em jejum e em oração, ele foi tentado.
ele foi tentado pelo diabo. E no Evangelho de Mateus, de Lucas, no Evangelho de Lucas diz que ele foi tentado durante todos os 40 dias. O diabo não desistiu, ficou lá tentando. Mas a Bíblia diz que ele resistiu. Ele resistiu ao diabo e o diabo foi embora. Embora por um tempo. Mas ele foi embora. E a Bíblia diz que os anjos vieram e fizeram o quê? Serviram a Jesus. Serviram a Jesus. Meus irmãos, eu queria falar das tentações que Jesus teve que enfrentar. Ele enfrentou 3 tentações. A gente vai falar resumidamente de cada uma delas. E vamos nos ater à terceira. A primeira tentação foi de que o diabo chega para Jesus e diz: se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforma em pão. E Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ora, a gente vê que Jesus passara 40 dias de jejum, sem comer, sem beber. Ele estava o quê? Com fome. Seria até legítimo imaginar que Jesus fosse transformar, ele tinha um poder para aquilo, ele poderia tê-lo feito. Ele estava dentro de uma necessidade, e é onde o diabo chega. O diabo nos tenta nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Ora, imagine que se passar mais algumas semanas ou meses com as portas dos comércios fechados, sem muitas pessoas ganharem o seu sustento, sobretudo os autônomos que dependem do dia a dia, que ganham pela manhã o almoço e pela tarde o jantar. Imagine mais um mês assim, que muitos irão certamente saquear, invadir supermercado. Isso é uma grande probabilidade, isso pode acontecer, porque as pessoas vão passar fome. E nós não temos, creio eu, que a maioria da população, inclusive nós cristãos, não vai resistir à fome como Jesus resistiu. Jesus resistiu, ele não caiu naquela tentação, ele disse: não, nem só de pão viverá o homem. Essa foi a primeira tentação. E foi nessa necessidade, nessa fraqueza, que Satanás chegou e tentou. E ele chega nas nossas fraquezas. De repente a pessoa já foi dependente química, Satanás vai tentar nessa área. Já foi alcoólatra, Satanás vai tentar nessa área. Já foi adúltero, ele vai tentar nessa área. Ele tenta nas áreas de fraqueza. A segunda tentação foi na área da cobiça. É uma área que Satanás tenta muito. Ele tentou, inclusive, Jesus. Lá em Lucas 4, 5 e 8 diz que o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Isso era uma verdade. Ele realmente recebeu o poder sobre o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas aí Satanás coloca uma condição para Jesus. Diz: então, se você me adorar, tudo será teu. Aí Jesus responde, sempre usando a Bíblia, Jesus responde: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo dá o que era dele, mas Jesus dá o que ele tinha, que era o quê? Humildade. Humildade. A cobiça não conseguiu entrar no coração de Jesus. Ele não aceitou aquela tentação. Ele resistiu àquela tentação. E aí o diabo vem com a terceira tentação, que aí, meus irmãos, que é a vaidade. Aí é uma área que muitos de nós caímos. Muitos cristãos caem, tendo vaidade dos próprios dons espirituais, por incrível que seja. Dons de cura, dons de língua. Amém? E muitas vezes a gente se envaidece por esses dons. Nós sabemos que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Como o Salmo 91 diz que 1000 cairão de um lado e 10.000 à nossa esquerda, mas nós não cairemos. Que nós podemos pegar em serpentes, beber veneno e nada nos acontecerá. Isso acaba se transformando
entrando em nosso coração. Satanás usa isso para que a gente seja realmente tentado e venha a cair pela nossa vaidade. E ele fez isso com Jesus, mas obviamente não funcionou. Lá em Lucas capítulo 4, versículos 9 ao 12 diz: o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo, na parte mais alta, e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Aí ele vai usar aquilo que a gente aprendeu agora lá no Salmo 91, que você já sabia. Satanás usa o Salmo 91 dizendo que está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus responde: dito está, não ponha à prova o seu Deus, o Senhor, Jeová. Não tente o seu Deus, diz Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? E aqui é onde está havendo a brecha. A igreja cristã, não todas, graças a Deus, não todas, mas muitas estão deixando essa brecha. Muitas vezes não é a liderança, entenda. Quando eu falo a igreja, eu falo os cristãos como um todo. Muitas vezes a liderança tem o cuidado. Eu vi aqui na cidade de Fortaleza muitas igrejas tradicionais, igrejas reformadas, fechando mesmo antes do decreto governamental. A gente tem um caso, da igreja Templo Central, que mesmo antes do decreto governamental, olhando para a sua comunidade, focando no bem, na saúde dos irmãos, determinou que fosse fechado. Muitas igrejas reformadas também fecharam antes mesmo. E aí depois do decreto, todas tiveram que fechar. Mas infelizmente, o que é que está acontecendo? Infelizmente, muitos pastores, muitos irmãos estão fazendo culto nas casas. E eu queria, por que eu estou tratando desse assunto? Porque, por exemplo, a gente tem um caso aí, num país, na Coreia do Sul, que já mais de 60% dos casos de infectados é da igreja cristã. A gente sabe que a igreja na Coreia é uma igreja grande, uma igreja enorme, milhares, centenas de milhares, as igrejas lá. E eles não fecharam. E por conta disso, muita gente tem morrido. Muita gente tem morrido. Igrejas de pastores renomados, conhecidos. E isso vem gerando o quê? Toda uma insatisfação na comunidade que não é cristã. Que não é cristã. Mas o irmão chega para mim e diz: não, mas nós temos a promessa. Nós temos a promessa e a palavra diz para nós irmos pregar o evangelho. Não é por causa de uma peste, de uma doença que a gente vai parar de fazer isso. A gente precisa ir. A gente vê o caso de Jesus. O caso de Jesus lá no deserto, que resistiu. O irmão vai e diz para mim: eu vou resistir, irmão. Eu vou lá na casa, eu vou orar, nós vamos, a igreja vai, e nós vamos resistir, o diabo não vai nos alcançar. Mas deixa eu falar uma coisa. Como foi que Jesus resistiu? Jesus resistiu no deserto. Mas ele resistiu como? Primeiro, com jejum. Diz que ele jejuava lá no deserto. Mas aí os crentes também jejuam. Só que tem um aspecto além do jejum, que era a obediência. Jesus era em tudo obediente. Mas aí o irmão chega para mim e diz: eu sou obediente, a nossa igreja é uma igreja obediente. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, para te lembrar. Lá em Romanos 13, versículos 1 e 2, diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E o que as autoridades estão determinando? Fica em casa.
Sai só o necessário para comprar teu alimento, aqueles que necessitam trabalhar. Os demais fica em casa. É da área da saúde, é da área da segurança pública, é da área dos serviços essenciais, vai ter que sair de casa. Sai, leva a máscara, leva o álcool em gel, evita contato, mantém aquela distância de segurança. Não tente o Senhor teu Deus. Jesus diz, ele estava no pináculo do templo, ele poderia pular, e não precisaria nem de anjos, ele andava sobre as águas no seu ministério terreno, ele não precisaria nem de anjos, Satanás. Ele podia andar sobre o ar, porque ele tem um poder, a glória. Ele não precisaria nem de anjos. Mas ele disse, não se tenta o Senhor nosso Deus. E nós, como cristãos, meus irmãos, verdadeiramente devemos agir dessa forma. Não devemos tentar o nosso Deus, não precisamos fazer isso. As autoridades dizem, fique em casa, vamos ficar em casa. Daqui a pouco vai ser liberado, daqui a pouco nós vamos nos reunir. Tem muitos irmãos que vão ficar doentes, tem muitos irmãos que vão morrer, porque estão desobedecendo às autoridades constituídas, que foram colocadas lá, como a Bíblia diz, pelo nosso Deus. E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, vão adoecer, e muitos vão perecer. Muitos vão perecer por desobediência. Então a gente precisa, meu irmão, fazer isso, né? Como Jesus, jejuar, é um momento de oração, de jejum, é um momento de obediência e, sobretudo, de humildade. Precisamos ter humildade. Pedro, ele não saiu correndo, ele não pulou do barco naquela tempestade, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele pediu, Senhor, eu posso ir até o Senhor? Eu posso ir ter contigo? Jesus diz, vem, Pedro. E aí ele foi. Irmãos, precisamos ter humildade. A gente não pode esquecer. Queria concluir te dizendo mais uma coisa, meu irmão. Eu amo você. Nós nos amamos. O Espírito de Deus coloca esse amor no nosso coração. E se esse amor não fosse verdadeiro, eu não estaria te dizendo isso. Mas esse amor é verdadeiro. Eu quero que tu esteja bem para que a gente possa voltar a se abraçar, a gente possa voltar a caminhar juntos, mesmo distantes, mas que todos nós possamos estar vivos e saudáveis depois que essa tempestade passar. Amém? E Jesus, quando ele preparava, lá em Mateus, ainda no capítulo 10, quando ele preparava os seus discípulos, ele diz, olha, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. E é assim, meus irmãos, eu tenho que evangelizar, tem sim, eu também tenho. Mas Jesus, naquele tempo, com seus discípulos, ele fez uma série de advertências. E lá no versículo 16 ele continua dizendo, portanto, sejam prudentes como as serpentes, e simples, e mansos como as pombas. Meus irmãos, é hora de jejum, obediência, humildade e prudência. Vamos usar esses recursos, vamos aprender, eu também não sabia. Se tu tem dificuldade, vai ter alguém na tua igreja que vai te ajudar. Procura alguém na igreja, pastor. Procura alguém na igreja, líder. Eu estou falando aqui para aquelas igrejas pequenas, aqueles pastores de comunidades carentes, que muitas vezes não tem internet, mas vai ter alguém que te conhece, Deus vai usar alguém para te ajudar. Aí cria um canal no YouTube, ou usa o WhatsApp, usa o Instagram, tem muitas ferramentas. Tem ferramentas até para fazer as reuniões do pequeno grupo, das células, que a gente vai usar também, já a partir dessa semana. Então procura alguém, em nome de Jesus. Ele vai te ajudar. Fique em casa, pastor. Fique em casa, presbítero. Fique em casa, evangelista. Deus vai te usar por esses recursos. Jesus diz, seja prudente como a serpente. Amém, meu irmão? Amém, irmã? Aí sim, sendo humildes, sendo obedientes, orando, jejuando, lendo e meditando na palavra,
de dia e de noite, cuidando dos nossos familiares, amando os nossos familiares, aí sim nós poderemos descansar. Aí sim nós poderemos desfrutar das promessas do Salmo 91. Aí sim nós verdadeiramente estaremos morando na casa do Senhor. Aí sim nós estaremos abrigados no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, sobre as suas asas, sobre as asas do nosso Deus. Amém, meu irmão? Descansa, meu irmão. Descansa, irmã. Isso vai passar. Isso é só por um tempo. Eu tenho certeza. Logo em breve, Deus vai providenciar essa vacina por meio dos cientistas, dos médicos, dos pesquisadores. Logo, logo vai ter uma medicação para que pouca gente venha a estar em óbito. Mas deixa eu te dizer para ti. O livro de Tiago faz uma distinção entre tentações e provações. A tentação e a provação, o que vai mudar se é uma tentação ou uma provação, é o meu comportamento diante da tempestade. Amém? Se aquela tempestade vem, meu irmão, e eu estou submisso à vontade de Deus, eu estou obediente e humilde diante de Deus, aquilo vai ser uma provação. Sabe o que é que vai acontecer? Aquela provação vai ser usada para gerar perseverança, que vai me levar a ter mais fé. Então, depois dessa tempestade, dessa pandemia, a gente vai sair fortalecido, mais fortes em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Muito obrigado. Se você ouviu até aqui, gostou, compartilha, se inscreve no canal, tá? Marca lá o sininho para você receber as nossas mensagens. Amém? Jesus te abençoe, abençoe a você, todos os seus familiares. Tá? Um beijo no coração.